tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Meu nome é Sofia Vinck e bem-vindos ao programa Sofia Vinck Entrevistas. E hoje eu estou com a Prof. Muri. Se apresente para nós. Bom, então vamos lá. É um prazer estar aqui contigo, Sophie. Muito legal. Eu sou a Prof. Muriel, então, eu fui prof da Sofia aí há alguns anos, depois nós vamos conversar sobre isso. Eu sou prof na rede municipal de Caxias e também agora tô começando a fazer trabalhos com orientação parental. Ela foi minha professora por 3 anos. Eu gostei muito de ser sua aluna. E você é uma excelente professora. Obrigada! Foram 3 anos, né, Sofia? Foi no prézinho, no 3º ano e no 4º ano. Quando e por que você decidiu ser professora? Então, isso aí, eu sou prof, vamos pensar, eu me formei em 2010. E aí, eu primeiro fiz educação física. Então, primeiro eu me formei em educação física, porque eu trabalhava desde sempre com crianças, né? Só que eu trabalhava na piscina. Então, eu fiquei muito tempo sendo já prof de crianças desde que eu comecei a estudar a faculdade. Mas era na piscina. E aí, depois que eu me formei, eu fui fazer o concurso, então, né, pra rede municipal. E aí, uma tia minha, que é pedagoga, professora, né? Agora ela já tá aposentada. Ela me disse assim: por que tu não faz para os anos iniciais também? Daí tu faz magistério e aí tu dá aula na sala de aula também. E aí, como eu tinha tempo livre, eu estava começando a trabalhar, eu fui fazer o magistério também. Então, eu achei uma ótima ideia, porque eu sempre amei as crianças e a sala de aula. E aí, menina, eu comecei primeiro na sala de aula, olha só que incrível. Eu fui chamada primeiro em 2014. Eu fui chamada para começar a trabalhar na sala de aula. E foi assim, o começo foi, enfim, muito difícil. Porque eu nunca tinha tido experiências assim de muito tempo só, mesmo do magistério, né? Na sala de aula. Mas depois eu fui me adaptando e fui conhecendo e hoje a coisa já anda bem mais fácil, né? E depois eu fui chamada para ser prof de educação física. Então, muito tempo eu fui prof tanto da sala de aula ali dos pequenininhos, quanto de educação física, tudo na escola. Nossa, que legal, hein? Muito tempo de prof de criança. E você, gosta do seu trabalho? Gosto. Amo muito o meu trabalho, gostava de estar na piscina com os bebezinhos, gostava da educação física lá na rua, na quadra, né? E também gosto muito de estar na sala de aula, assim. E assim, eu gosto desde o prézinho até, né? Fui tua prof quando tu já era maior, já no 4º ano, então gosto de todos. A gente se relaciona muito bem. O que você mais gosta e menos gosta do seu trabalho? Vamos ver. O que eu mais gosto é de ouvir as crianças e pensar e planejar e ensinar eles conforme as coisas que eles gostam de fazer. Né? Eu me lembro direitinho, principalmente lá no prézinho, eu gostava de ouvir o que vocês gostavam, o que vocês tinham mais interesse, e eu pensava e planejava coisas para ensinar vocês em cima daquilo que vocês mais gostavam. Então, isso eu gosto muito. E com os maiores de conversar, muitas vezes as crianças, né? Me lembro também de ti, de a gente conversar bastante, de vocês virem com histórias que a gente podia compartilhar, né? E isso é muito bom. Essa troca com as crianças e com os adolescentes, que também ali no 4º, 5º ano, vocês já são grandinhos, né? E a gente consegue compartilhar um monte de coisa legal. Isso é muito bom. De ruim é que às vezes na escola a gente tem muitas cobranças. E a gente fica, às vezes que nem vocês, frustrados e às vezes decepcionados porque a gente não consegue fazer o melhor trabalho em tudo, né? Às vezes falta aqui um pouquinho e se sobra aqui falta um pouquinho lá, né? Acho que isso é em qualquer trabalho, mas isso às vezes é frustrante. A gente não consegue fazer tudo de bom, né? Me fala um pouco da sua infância. Da minha infância. Foi muito boa. Eu tive muito tempo para ser criança, fui criança sim, brinquei muito. Me lembro de brincar, de ir para casa dos meus avós no final de semana, de brincar na rua, no pátio com primos. Depois de um tempo que eu já era um pouquinho maior, a gente se mudou de cidade, foi bem desafiador, né? Daí eu mudei de cidade, mudei de escola, não tinha mais os primos na mesma cidade para brincar. Então, essa parte da mudança foi difícil, mas também foi legal,
né? Porque daí eu fiz amigos novos, estava numa cidade nova, conheci lugares novos. Me lembro até hoje de alguns amigos que eu fiz nesse lugar. Depois, um pouquinho maior, eu tive que mudar de novo de cidade. Então, essas mudanças, às vezes, a gente pode achar ruim, né? Na hora, assim, que a gente tá vivendo elas, mas elas nos fazem muito bem. Mas foi uma infância bem feliz, assim. Me lembro de brincar muito e ainda tenho coisas guardadas da minha infância que eu gosto muito, ó. Tenho um apeguinho. Que legal. De brinquedos, sabe? Barbies, enfim. Muitas coisas guardadas. Recordações bem boas. Você tem um filho, o Caio. Sim. Menino muito lindo. É um lindão, né? Ele tem 3 aninhos. Qual o maior desafio que você tem em ser mãe? Então, Sophie, esse é um desafio também de ser mãe, mas também de ser prof. É o desafio das relações, né? De se relacionar. Então, com o Caio, ele é um menino, assim, um queridão, sabe? Ele é tudo de bom. Imagina, eu sou mãe, né? Eu falo porque eu sou mãe, mas enfim, ele é tudo de bom. E aí, é desafiador porque ele é meu filho. Então, com vocês na escola, a gente faz de uma forma. E vocês são, sei lá, né, 25, 27 colegas, né? E aí a prof conhece cada um de vocês um pouquinho. E vai aprendendo e vai trabalhando com cada um de vocês. E com o Caio, fui eu que formei ele. Ele é sozinho, né? Só tem ele de criança na minha casa. E fui eu que formei ele e ensinei ele tudinho que ele sabe. Então eu sou muito detalhista com ele, sempre presto muita atenção. Procuro sempre que ele faça, claro, né? Tudo de melhor, eu sou mãe. Mas é desafiador de qualquer forma porque a gente erra. Né? Como mãe, como prof, que nem eu falei antes. Então, assim, da gente perceber que quando tá muito bom e perceber quando a gente erra, de poder esclarecer pra ele, né, que ele sabe quando a mamãe fez alguma coisa de errado, assim, a gente também tá ensinando ele, né, é bem importante e faz muito bem pra ele, assim, também. É uma inteligência emocional que a gente tá passando pra ele, né? Só que eu preciso me conhecer primeiro, eu preciso, assim como eu fazia com vocês na escola, eu falava bastante de mim, do que eu tava sentindo, pra que vocês também fossem se abrindo aos pouquinhos, né? Ou comigo, ou com algum colega que vocês quisessem conversar. E eu faço com ele da mesma forma. É tão maravilhoso quanto desafiador. As duas coisas. Como ser prof te ajuda a ser uma mãe melhor? Então, a gente segue na mesma linha, olha só. Enquanto prof, eu tô buscando conhecer cada um dos meus alunos e as suas famílias. Daí tem, lá na tua casa tem a tua mãe e o teu pai. Na casa do outro pode ter sua mãe, ou só o pai, ou os dois e mais vários irmãos. Então, cada um de vocês lá na sala de aula vem com uma história, né? E que eu preciso ir conhecendo e sabendo, olha, com a Sofia eu preciso falar mais assim, que ela já me entende, e também ela precisa de mais contato, ela precisa de que a gente esteja mais próximo. O outro, o Joãozinho, não. O Joãozinho eu preciso ser um pouco mais drástico, eu preciso falar com um pouco mais de seriedade, porque ele entende assim. Então eu entendo que na tua casa e na casa dele é bem diferente, né? Então, com meu filho, da mesma forma, né? Eu preciso conhecê-lo pra saber, enfim, bem como fazer com ele, né? Não é muito fácil. Lá na escola a gente tem que conhecer cada um. É desafiador, mas é bem, bem bom. Conte algumas histórias engraçadas que acontecem na sala de aula. Histórias engraçadas da sala de aula. Às vezes a gente pensa que tá abalando com uma coisa, com, sei lá, uma história. Escolhi uma história, né, pra contar pras crianças. Daí pensa que tá abalando, que tá sendo o máximo, e daí um pequenininho lá levanta a mão e conta um negócio que aconteceu nada a ver. Prof, tu sabia que meu cachorro fugiu de casa? E daí fica assim, hã? Porque, tipo, não era sobre isso que tu tava falando, né? Então, quer dizer, às vezes parece que eu tô abalando no negócio, mas pra ele não tava, ele tava pensando no cachorrinho que fugiu, né? E depois a gente fica rindo dessas coisas. E às vezes dos relacionamentos dos alunos também é engraçado. A gente fica observando como as crianças amadurecem, principalmente eu pude ver em você, na turma de vocês, que eu fiquei 3 anos, né?
porque eu vi vocês crescerem e amadurecerem. Isso também teve alguns momentos engraçados que eu pude ver a evolução de vocês e como vocês mudaram. Isso é muito legal. Situações nos intervalos e nos recreios também, a gente consegue conversar com as crianças de uma forma diferente. Na educação física acontecem muitas coisas engraçadas, porque a gente está conversando num ambiente diferente. Então, na sala de aula a gente tem um vínculo, assim, né? Uma proximidade. Quando nós profs, a gente sai para ir no pátio ou da aula de educação física, é diferente a forma como a gente conversa. É diferente os assuntos que a gente conversa, e aí às vezes vem coisas muito engraçadas. E nos jogos acontecem situações muito engraçadas entre os alunos. Depois a gente fica pensando, meu Deus, olha só, nem acredito. Mas acontece. Conte, qual seu maior sonho na vida? Ai, meu Deus. Vamos pensar num novo, porque olha, um novo, né? Um novo sonho. O meu maior sonho sempre foi ser mãe. Então eu realizei ele em 2021 e ele é para sempre, né? Talvez seja só do Caio, talvez seja demais, mas eu também consigo realizar esse sonho na escola com vocês, porque um pouquinho as mães de vocês colocam em mim, assim, né? De ser mãe naquelas 4 horinhas que vocês estão comigo. E eu vou bem de coração nisso, sabe? Me mergulho, assim, em conhecer os meus alunos e ser um pouquinho de mãe deles naquele tempinho que eles estão lá. Então, eu acho que dá pra dizer que o sonho é esse. Depois que eu realizei ele literalmente, né, com o Caio, eu talvez tenha que pensar num novo. Mas, eu acho que eu realizo ele todos os dias. E na escola eu me esforço muito, muito, muito pra ser um pouquinho de mãe de vocês, para que vocês, além de ensinar como prof, né, para que vocês possam confiar em mim e talvez trazer outras coisas que vocês possam levar para as mães e na escola que eu seja essa figura. Agora eu me lembrei de uma história. Quando você me dava aula, né, você pedia para todos os alunos pra gente colocar as mesas no canto da sala, pra gente fazer um círculo gigante sentados de pernas dadas. Cruzadas. E daí a gente... Era tipo um desabafo, né? Que a gente desabafava entre si. Que você nos dava um objeto, que daí você falava o que você queria desabafar ou melhorar. E daí foi seguindo assim. Daí você dava para cada aluno e o aluno que depois que terminava dava pro outro aluno do lado. Daí a gente... Tananana. E era muito legal essa história, que eu me lembro muito bem. Tipo... Marcou minha infância. Por que tu gostava? Porque tu podia desabafar? E também porque eu lembro das histórias engraçadas que acontecia, enfim. É bem bom. Essa dinâmica eu aprendi numa formação de Círculo de Construção da Paz. Eu não conseguia fazer a programação completa com vocês, né? Porque exigia um pouco mais de tempo. Mas o fato de ter um objeto da palavra... que vocês precisavam segurar, né, pra ter a palavra. E ninguém mais podia falar nessa hora, né? Só podia falar quando tinha esse objeto na mão. E era bem importante, assim, porque pra alguns, eu me lembro que os assuntos, eles eram mais ali da escola, sobre amizade. Às vezes vinha, assim, da Mariazinha não querer ser mais minha amiga, porque ela me xingou, porque ela falou alguma coisa. Isso é importante. Cada um trazia o que era importante pra si. Geralmente a gente falava sobre sentimentos, né? A prof trazia coisas sobre tristeza, sobre alegria, sobre raiva. Lembra que a gente falou muito sobre os sentimentos? A gente fez até uma roda uma vez, lembra? De quando tava com raiva, o que podia fazer? Lembra disso? Roda dos sentimentos. A roda dos sentimentos, a roda da escolha, a roda das escolhas da raiva, era uma coisa assim. Depois eu vou me lembrar direitinho. Mas nesses círculos a gente tinha que falar sobre o que te fazia feliz, o que te deixava triste, ou por que tu estava se sentindo assim na escola, né? E às vezes vinham coisas que pra mim também foram bem marcantes. Pra vocês, claro, né? Pra cada um marca o que é mais legal, mas para as crianças que nem pra ti marcou as coisas, as histórias engraçadas. E pra mim marcou que eu pude ajudar muitos alunos a resolver conflitos, a se sentir melhor
com os colegas, porque depois do círculo eu chamava só a Mariazinha e o Joãozinho para conversar. Daí todo mundo saía pro recreio para se divertir, eu ficava lá conversando com a Mariazinha e com o Joãozinho, e às vezes tinha uma outra terceira pessoa que também era colega, que também estava envolvido na confusão. E a gente conseguia ajustar um caminho, né, para que todo mundo se entendesse. E, enfim, que a gente pudesse correr na sala de aula, assim, no decorrer da que a coisa fosse mais tranquila. Isso ajudava bastante. Às vezes vinham histórias engraçadas, né, que a gente se divertia, e às vezes vinham coisas que me possibilitavam ajudar as crianças de uma forma mais individual. E às vezes tiveram situações de colegas que me trouxeram coisas lá de casa, que não estavam boas. Né, tipo do pai, da mãe, do relacionamento lá de casa. Ai, prof, por isso que aconteceu tal coisa aquele dia comigo, por isso que eu tava assim, ou assado. E daí a prof também podia entender um monte de coisa, sabe? E ajudar. Então, a gente se divertia também com as histórias. E a prof também podia ajudar, às vezes mais especificamente quando alguém tinha algum problema. Era bom, bem bom. Qual a mensagem final que você quer deixar para quem nos assiste? Então, eu acho que estando aqui contigo, eu posso dizer que desafie-se. Porque eu acho, Sophie, eu me lembro de ti lá no prezinho. Esses dias ainda veio sabe aquelas memórias que vem no Google, no telefone? Uhum. E apareceu um videozinho que era tu e mais alguns colegas brincando de cantar lá no prezinho. Menina, isso foi 2019? Acho que foi que tu tava no prezinho. Não me lembro, mas deve ter sido. E vocês estavam cantando e vocês estavam com fantasia. E tinha um que tinha uma guitarra de brinquedo. E óbvio que tu tava com um microfone, né, Sofia? E tu cantava assim, pensa, Sofia, tu era desse tamanho. E aí tu e a outra coleguinha cantavam. E o outro colega tocava aquela guitarra. E vocês estavam fazendo uma apresentação. E no meio dessas colegas tinha uma que, inclusive, eu me lembro dela depois já maiorzinha, bem quietinha. Ela era uma das meninas que menos falava assim na sala. Estudava. Muito inteligente, sabia tudo e falava bem pouco. E tu também não era de conversar na sala de aula. Mas hoje tu fala muito. Olha só o que tu tá fazendo aqui, né? Comigo. Tu tá me entrevistando, Sofia. Eu nem acredito que eu tô fazendo uma entrevista com a Sofia. Ai, que demais. Mas, então, olha como é importante essa mensagem, e eu acho que tu traz essa mensagem pra nós, estando aqui, porque é um desafio pra ti. Talvez ninguém diria que tu ia estar fazendo isso, né? Porque tu não é, sei lá, assim, pelo menos na sala de aula, né? Não era de conversar, de se expor. E hoje tu tá fazendo um programa de entrevista. Olha que lindo. Demais, né? Eu tô bem orgulhosa, eu acho que tu também deve estar se sentindo super orgulhosa por causa disso. A tua mãe, então, nem se fala. Então, olha que legal, né? Eu trago isso de lição pra mim, porque eu também tô me desafiando esse ano em aparecer um pouco mais, de trazer tudo que eu conheço e que eu estudo, aplico com o meu filho, mas talvez eu possa falar isso pra mais gente, né? Porque eu estudo tanto e busco tanto conhecimento pra fazer melhor com vocês na escola, e isso já faz muito tempo. Hoje eu consigo fazer muita coisa diferente do que eu recebi com o meu filho, porque eu vou atrás de conhecer e de buscar coisas diferentes. E o meu desafio é aparecer um pouco mais e trazer tudo isso para outras pessoas. Acho que tu é inspiradora também, tá? Obrigada. Muito obrigada por aceitar o convite, Prof. Muriel. Obrigada a você que nos assistiu. Este foi o programa Sofia Vinck Entrevistas. Tchau! Tchau!